Olá a todos os companheiros de terra, que Deus vos abençoe. Temos um tema capital, tema com provas, demonstrações, o porquê que Caco Filipe é o único e verdadeiro profeta enviado pelo Senhor Jesus Cristo, de acordo com a sua promessa de Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35. Para esta nossa geração. Por que Caco Filipe é o único verdadeiro profeta? Enquanto também existem pessoas que dizem-se abusivamente de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, doutores e até pessoas que dizem-se de bispo. Uns até são padres, outros são papa, assim em diante. Eu quero mostrar-vos, nós queremos mostrar-vos, poderá vos ser mostrado por que Caco Filipe é o único e verdadeiro profeta neste século XXI. Amado companheiro de terra, saiba que em cada tempo, em cada geração, Deus sempre conduz o seu povo por um profeta mensageiro vivo. E o único verdadeiro profeta mensageiro vivo hoje é Caco Filipe. Caco Filipe veio em cumprimento de Mateus capítulo 25, versículo 6. Caco Filipe é a voz de Mateus 25, 6. Enquanto o noivo é o Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso que enviou-lhe para este nosso tempo. E a profecia de Mateus 25, 6 está a se cumprir, está a se desenrolar neste nosso tempo. Você vê? Um verdadeiro profeta, ele tem um chamamento, uma comissão e uma mensagem profética que é a revelação de Jesus Cristo para a sua geração. E Caco Filipe teve um chamamento, uma comissão em 24 de abril de 1993. E tem uma mensagem profética que é a revelação de Jesus Cristo para esta nossa geração. Somente Caco Filipe hoje, no tempo em que nos encontramos, é o único profeta que tem tudo como os profetas da Bíblia. Vocês mesmos veem que Caco Filipe tem uma mensagem, tem um livro. E a sua mensagem não são explicações dos livros de Isaías, não são exortações dos livros de um dos profetas antes dele, mas a revelação de Jesus Cristo para esta geração. Todo verdadeiro e autêntico profeta não é fundador de uma religião. Todo verdadeiro e autêntico profeta não é fundador de uma seita ou de uma organização religiosa, mas ele é portador de uma mensagem de Deus. Todo verdadeiro e autêntico profeta não vem seduzir as pessoas com milagres e prodígios, conforme nós vemos hoje com todos esses que dizem-se abusivamente de profetas, de apóstolos, de evangelistas, de pastores, assim em diante, seduzindo as pessoas, usando o nome de Jesus para poder angariar lucros, usando a Bíblia para poderem obter-vos dinheiro, para poderem tirar-vos dinheiro. Fora de Caco Filipe, todos os líderes religiosos, todos os que se dizem-se de profetas, são a encarnação do diabo Satanás, são estrelas errantes ao serviço do diabo Satanás. Hoje, no início do século XXI, o único e verdadeiro profeta para o nosso tempo é Caco Filipe. Caco Filipe não é explicador dos livros dos profetas antes dele. Caco Filipe não é pregador da Bíblia. Caco Filipe não é pregador dos sermões de Lutero, de Branham, assim em diante. Mas Caco Filipe é um profeta
como os profetas da Bíblia. É um profeta como Branham, Lutero e os outros. Amado companheiro da terra, por que Caco Filipe é o único e verdadeiro profeta para essa nossa geração? Porque Caco Filipe é o único hoje, sobre toda a face da terra, que não está a roubar o povo em nome de Jesus. Hoje, se alguém segue Edir Macedo, Vladimir Santiago, T.B. Joshua, David Owen, Benny Hinn, assim em diante, por que ele segue? O que ele procura? O que ele segue? Milagres. E o que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 11, e Mateus 24, 24, o que os falsos fariam. A Bíblia diz que nos últimos dias, esses demônios, como Emmanuel Macandiwa, T.B. Joshua, David Owen, Vladimir Santiago, Edir Macedo, fariam milagres e prodígios e, se possível, mas não é possível, enganariam até os escolhidos. Porque todos os escolhidos, todo filho de Deus sabe que Deus não envia igrejas, Deus não envia proliferações de religiões para conduzir o seu povo, mas Deus envia um profeta vivo, como Caco Filipe. E para o nosso tempo, o profeta vivo, autêntico, como os profetas da Bíblia, que é portador de uma mensagem que trouxe a salvação, não milagres, não prosperidade, não bênção, não, mas que veio com a palavra, conforme a Bíblia nos mostra em João 1:1, que no princípio era a palavra. Se no princípio era a palavra e alguém é um verdadeiro profeta de Deus, ele virá com primeiramente o que no princípio era. Ele virá com a palavra, porque a palavra hebraica para profeta é Nabi, e esta palavra significa porta-voz, portador de uma mensagem de Deus. Todo verdadeiro profeta, se ele é profeta, ele virá dizer o que Deus lhe deu. Deus não envia um homem para poder dizer às pessoas que se você fazer isso, fazer aquilo, se dá dinheiro, dá envelope, você será curado. Mas todo verdadeiro profeta vem com uma mensagem que o mundo deve seguir. Ele, a sua mensagem é um advertimento para todos os filhos de Deus. Amado companheiro da terra, por que Caco Filipe é o único verdadeiro profeta para esta geração? Senhor pastor, por quê? Para lhe ajudar a compreender acerca deste tema, eu poderia lhe indicar um fato. Nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. E quantas bocas tem um homem? Somente uma boca. Então saiba que há somente um Deus nos céus. Pode existir tantos deuses na terra, conforme existem tantos servos dos deuses na terra, mas há somente um Deus nos céus. E ele tem somente uma boca. Deus tem somente uma boca na terra. Nos dias de Jesus de Nazaré, poderia existir alguns de Gamaliel, poderia existir alguns grupos de Caifás, Anás e assim diante. Mas a boca de Deus, o único de Deus era Jesus de Nazaré, o profeta mensageiro vivo naquele tempo. Nos dias de Noé, poderia existir tantos servos de deuses na terra e que pereceram no dilúvio, mas a única boca autorizada, o único profeta de Deus na terra era Noé. E fora de Noé, todos os outros servos de Deus se chamavam servos de Deus, eram simplesmente servos do diabo Satanás que pereceram no dilúvio. O senhor pastor dá a sequência da demonstração por que Caco Filipe é o único, mas só que há muitos santos espalhados no mundo inteiro que querem demonstrar-vos. Amado, santo, mostra a todos esses homens por que Caco Filipe é o único e verdadeiro profeta hoje, sobre toda a face da terra. Tens a palavra, santo. Sim, senhor pastor. Já podemos compreender que de geração em geração, ou em uma geração,
Deus tem somente uma boca na terra. E como estamos em uma geração, deve haver somente um único profeta de Deus na terra. Então, como saberemos o profeta mensageiro, o único profeta mensageiro no nosso tempo? Nós sabemos que a palavra profeta em hebraico é Nabi. E essa palavra significa porta-voz. Sendo porta-voz de Deus, é o emissário de uma mensagem. Conforme Isaías trouxe uma mensagem nova na sua geração. Isaías não trouxe os rolos de Moisés no seu tempo. Jeremias não trouxe os rolos de Isaías no seu tempo. Mas cada profeta verdadeiro no seu tempo, ele trouxe uma nova mensagem. É da mesma maneira que o profeta Caco Filipe tem uma nova mensagem para toda a terra. Mas o que há desses todos os líderes religiosos que alegam-se ser representantes de Deus na terra? Ele toma o livro de Moisés, um profeta que ele já enviou à terra, toma o livro de Jeremias, e apesar disso temos aí do outro lado um outro santo que quer falar também. O santo, ele está curioso, ele está com vontade de poder mostrar-nos por que Caco Filipe é o único profeta. Mostra-lhe, santo, explica-lhe, mostra-lhe todas as bases, com todos os detalhes, assim com que eles compreendam. Tens a palavra, santo. Exatamente, meu irmão. Com os profetas da Bíblia, em 24 de abril de 1993, Deus visitou a terra através de um profeta. Técnicos, eu dou a palavra ao senhor pastor. Não, senhor pastor, dará a sequência. Sim, senhor pastor. Por que Caco Filipe é o único profeta? O senhor pastor já estava a explicar. Ele dará a sequência. Nós sabemos que há somente um Deus nos céus e de geração em geração. Ele tem somente uma boca na terra. Mas se hoje muitos alegam ser servos e profetas de Deus na terra, como se poderá compreender isso, pastor? É verdade, meu pastor. É para te dizer, meu amigo, que você precisa compreender algo. O profeta Caco Filipe não foi o único profeta que Deus enviou na terra. No tempo que Deus enviou na terra. Depois de Jesus ter partido, ele não é o único. Deus em cada geração, em cada tempo, sempre enviou profetas. E nós sabemos que desde o princípio, Deus só enviou profetas a Israel. Mas nós sabemos que depois de Jesus ter vindo à terra e ter vindo para Israel, Israel rejeitou Jesus e automaticamente Deus se virou para as nações. E nós podemos ver claramente isso, que Deus começou levantando Paulo. E Deus, quando levantou Paulo, Deus levantou Paulo para ser a luz e a salvação para os gentios, para as nações. E nós podemos ver, a Bíblia mostra no livro de Marcos 13:35, lá mostra claramente que não sabemos a hora em que o Senhor da casa vem, se é à tarde, se é à meia-noite, no cantar do galo ou na manhã. Mas antes de eu explicar isso, eu vou te mostrar uma outra passagem que é em Mateus 24:27, que mostra que assim como o sol sai do Oriente até o Ocidente, será a segunda vinda do Filho do Homem. O Oriente, nós sabemos que é a Ásia. E o Ocidente, nós sabemos que é a América. O Oriente lá, nós sabemos que na Ásia é onde Deus levantou vários outros mensageiros. E nós podemos ver que a cor da pele dos asiáticos é amarela. E foi lá onde Deus começou levantando mensageiros, conforme nós conhecemos Paulo. E nós conseguimos ver que depois do Oriente, o Sol, para chegar até no Ocidente, ainda passa no Norte. E o Norte nós sabemos que é a Europa. Se nós pegarmos aqui o mapa mundo, nós vamos ver que a Europa está no Norte. E lá na Europa nós sabemos que a cor da pele deles é branca. E eles, Deus lá, quando esteve lá na Europa, Deus levantou vários outros mensageiros. Deus levantou Irineu, Deus levantou Columba, Deus levantou John Wesley. E nós conseguimos ver claramente que Deus estava lá. E quando o sol desce até o Ocidente, nós sabemos que o Ocidente é a América. E nós sabemos que o dia, não é? Começa com 6 horas e aí vai descendo. E quando é 6 horas, o sol é amarelo. Por isso é que no princípio, Deus havia trabalhando na Ásia com os amarelos. Depois nós sabemos que ao meio-dia,
o sol é branco. Por isso é que nós vemos que Deus trabalhou lá na Europa com os brancos. Depois, quando o sol começa a decair, já lá no final do dia, nós sabemos que o sol é vermelho. E nós sabemos que o Ocidente é a América. E os primeiros habitantes da América eram índios. E nós sabemos que os índios, a sua cor da pele é vermelha. E naquele tempo, Deus havia levantado um mensageiro que chamou-se William Marion Branham. E nós sabemos que depois de Mateus 24, 27, que eu já expliquei anteriormente, que o sol sai do Oriente até o Ocidente, nós conseguimos ver que o sol chegou no Ocidente com um mensageiro que é William Marion Branham. Agora, este sol, que é a luz, que é a mensagem de Deus, para voltar novamente lá no Oriente, como é que ele faz? Nós podemos ver claramente o dia. O dia começa às 6, 7, 8, vai 12 horas, 18 horas, para voltar a chegar às 6 horas. Como é que acontece? Será que sai das 18 para as 6? Não! Nós conseguimos ver que depois das 18, temos 19, 20 e assim sucessivamente. E ali é o cumprimento de Marcos 13:35, em que lá diz que não sabemos, vigiai pois, porque não sabemos a hora em que o Senhor da casa vem, se é à tarde, se é à meia-noite, no cantar do galo ou na manhã. Lá na tarde, nós vimos, conforme eu expliquei no Ocidente, Deus levantou um mensageiro que se chamou William Branham. Agora, se depois, de acordo com Marcos 13:35, se depois de se cumprir o tempo da tarde, com William Marion Branham, ele veio cumprir Zacarias 14:7, Malaquias 5 e Apocalipse 10:7. Depois do tempo da tarde, qual é o tempo que vem a seguir? Você vê que é meia-noite. E lá se cumpre Mateus 25:6. E Mateus 25:6 diz que à meia-noite ouviu-se um clamor: eis o esposo, sai ao seu encontro. Nós conseguimos ver que lá, em Mateus 25:6, mostra 3 elementos primordiais. Primeiro, fala das virgens. Nós sabemos que as virgens são todos os cristãos. Fala do noivo. E você sabe que o noivo é Jesus Cristo. E também fala de um outro elemento, que é a voz. Essa voz que as virgens ouviram lhes dizendo: eis o noivo. Esta voz é de um homem, é de um mensageiro dizendo para essas virgens irem até ao noivo. E essa voz, o cumprimento desta profecia, deve ser à meia-noite, porque lá diz que à meia-noite ouviu-se um clamor. Então, se depois do tempo da tarde ter se cumprido, ter passado, qual é o tempo que vem a seguir? É meia-noite. E isso mostra claramente que o tempo em que nós estamos é da meia-noite. Significa que se Deus tiver que levantar um mensageiro nesse tempo em que nós estamos, ele deve vir cumprir a profecia que está em Mateus 25:6, que é lá onde mostra que na meia-noite ouviu-se um clamor. Essa profecia se cumpre na meia-noite. E nós conseguimos ver claramente que esta profecia, e que nós conseguimos ver claramente que quando é noite, quando é meia-noite, o dia fica escuro. E de todos os continentes que existem, qual é o continente em que a cor da pele é escura? Nós vemos claramente que é a África. Então, nesse tempo, se alguém tivesse que vir cumprir esta profecia, deve ser um africano, deve ser um negro. Por isso é que hoje Deus levantou Kaku Filipe, um homem negro, um africano, para vir cumprir esta profecia de Mateus 25:6. Em Mateus 25:6 mostra claramente que esta profecia se cumpriria à meia-noite. E de acordo com as passagens que eu já citei anteriormente, depois do tempo da tarde, o tempo que vinha a seguir é meia-noite. Depois de Deus ter trabalhado com o Ocidente, para o sol voltar no Oriente, passa meia-noite, passa a noite. E se Deus tiver que levantar alguém, é no continente negro. Por isso é que hoje Deus levantou um africano, um negro, para vir poder pregar as palavras de vida eterna. Tudo isso mostra claramente que nesse tempo em que nós estamos, o mensageiro que Deus deveria levantar é realmente Ele.
Todas as profecias mostram isso. O mundo em si mostra isso. Toda a natureza em si mostra isso. Tudo mostra claramente que Deus hoje está a trabalhar, ou Deus hoje está na pele negra, com um homem negro, para vir poder falar de Jesus Cristo para ti. Tudo está claro e evidente de que Caco Filipe é o único e verdadeiro profeta enviado pelo Senhor Jesus Cristo, conforme consta a sua promessa em Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35. Se você rejeitares, o problema é teu. Eu não te obrigo em você crer, mas saiba, se é para ser salvo, então estou a crer que Caco Filipe é o único e verdadeiro profeta. Saiba que não há lugar para as igrejas. Não há lugar no plano da salvação para as igrejas. Segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 20, a Bíblia recomenda-nos em confiar em Deus e confiar nos seus profetas. E Amós capítulo 3, versículo 7, diz que Deus não fará nada sem que revele a sua palavra aos seus servos, os profetas. E hoje, o servo de Deus, o profeta de Deus, é Caco Filipe, o único e verdadeiro profeta para esta nossa geração. Que Deus vos abençoe, Deus vos ilumine, e eu convido-vos a vocês a procurarem obter o livro do profeta Caco Filipe nos vossos telefones. Vão até ao Play Store ou ao App Store, procuram por Profeta Caco Filipe e instalam o seu aplicativo Profeta Caco Filipe. Que Deus vos abençoe. Caco Filipe, o único e verdadeiro profeta nesta geração. Todas as religiões são do diabo Satanás, casas de comércios, purgatórios, redes de Satanás para poder enviar as almas para o inferno. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Descubram tudo sobre o misterioso profeta Caco Filipe. Através desta aplicação, recebem o livro do profeta Caco Filipe, no formato de texto e áudio. Descubram as suas entrevistas em vídeo, ações e testemunhos. Através desta aplicação, descubram a extensão do seu ministério no mundo inteiro. No Google Play ou Apple Store, baixem gratuitamente a aplicação Profeta Caco Oficial, disponível em 20 línguas.